Bem, já estamos ao vivo, né? Boa noite, meu amigo Fernando. Boa noite, Acioli. É um prazer muito grande estar aqui, esperando aí o pessoal chegar, para a gente falar um pouco aí sobre a lei do amor, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Nós vamos falar sobre o item 8 a 10, né, que é mensagem dos Espíritos. E essa primeira mensagem é do Espírito Fênelon, né? A primeira mensagem é de Lázaro, né? Depois vem Lázaro, a segunda é de Fênelon. Isso. Depois vem Fênelon e depois Sansão. Fernando, antes da gente iniciar, né, o pessoal já está chegando. Hoje eu estava lendo essa mensagem de Lázaro, e eu achei interessante, porque quando a gente fala em amor, e o amor é uma lei natural, ela provém de Deus, né? A lei de amor é uma lei natural, e ela provém de Deus. Mas é incrível que quando a gente fala em amor, a gente se lembra imediatamente de Jesus. É incrível, né? É incrível. Mas é claro que isso tem uma explicação. Né? Sim. A gente sabe que Jesus foi aquele que trouxe para nós, né, essa palavra no seu sentido mais amplo, nesse sentido divinal. Porque até então, essa palavra amor, ela ficava mais sujeita à questão da simpatia. Jesus aprofunda isso. Aprofunda o termo amor. E ele não só faz isso conceituando, ele faz isso exemplificando. Exemplificando, isso mesmo. Isso foi a grande mensagem de Jesus, o fato dela ter ficado viva e continua viva a florescer em toda a humanidade, e ela vai se ramificar em toda a humanidade, é porque tudo que Jesus disse, ele vivenciou. É isso aí que fez a sua mensagem varar os milênios, né? Perfeitamente. Pelo exemplo. Mas é um espírito puro. É óbvio. Um espírito puro e que deixou a marca verdadeira do que seja um espírito puro, que é o objetivo e o alvo de todos nós. É isso mesmo. Bem, então vamos iniciar. Para quem não conhece ainda, né, esse aqui que está conosco hoje, na nossa live, é o nosso amigo Fernando Bezerra, trabalhador da primeira hora lá no ICE, né, Fernando? Isso, Eu comecei no Instituto de Cultura Espírita ainda lá na Ironte, né, quando a sede era na Ironte. O Instituto tinha um ano. O Instituto tinha um ano e alguma coisa, né? Tinha um ano e alguma coisa de fundação, sabe? E eu vinha de uma outra casa espírita e um primo meu me mandou, o Clodoaldo Garcia, muitos conhecem, mandou eu conhecer o Instituto de Cultura Espírita, que era perto lá de casa, né? Eu tinha algumas interrogações a respeito. E aí foi onde eu conheci o Cajazeiras, me empolguei com o trabalho, fui mandado embora da casa espírita porque tentei de alguma forma, junto com outro grupo que estava lá do Paulo Estevam na época, tentando ajudar essa casa que a gente tinha iniciado, tentar levar um pouco de estudo. E isso parece que não agradou muito, a gente foi mandado embora, um grupo que estava lá. Foi convidado a se retirar. Foi convidado a se retirar. E aí, eu já estava lá estudando no Instituto de Cultura Espírita, né, fazendo os cursos. Depois que terminei os cursos, são 3 cursos que o Instituto oferece desde o seu início, que é o curso básico, o curso sobre o passe, o curso sobre mediunidade. Fiz todos esses 3 cursos e me coloquei à disposição do trabalho, eu e minha esposa, e estamos lá há 23 anos. 23 anos. Bastante tempo, né, meu amigo? Isso. E o trabalho continua, né? E o trabalho continua. Bem, então,
Oh, pois não, pode falar. Quase 23 anos, 22 anos e meio. Só corrigindo. Tá. Então, hoje a gente vai fazer um tema muito interessante que fala sobre a lei de amor. É um tema bastante desenvolvido, de forma bastante aprofundada pela doutrina espírita, e nós vamos detalhar esse tema para que nossos amigos possam fazer as suas reflexões baseados nos ensinos dos espíritos. Então, antes de iniciar, ou passar a palavra para o nosso amigo Fernando, eu gostaria de ler uma mensagem inicial, para que a gente possa se preparar espiritualmente para receber a mensagem que vai ser passada pelo Fernando. É uma mensagem de Leon Denis. Para quem não sabe, Leon Denis, ele foi considerado, e ainda é considerado pelo movimento espírita, como o apóstolo do espiritismo. Então, ele tem umas obras espetaculares, e esse trecho que eu vou trazer, esse pedaço de uma mensagem que eu vou trazer, está contida no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro então, maravilhoso. Quem tiver oportunidade de ler esse livro, realmente vai se esclarecer muito a respeito da personalidade humana, da nossa trindade, da nossa constituição trina. Então, é um livro excelente. Então, eu vou ler aqui um trecho da mensagem que ele fala sobre o amor. E ele diz assim: o amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Jesus passou pouco tempo na Terra. Foram bastantes 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. Não foi pela ciência, nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Desde sua morte, seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente. Por isso, apesar dos erros e faltas de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, de tantas fogueiras acesas, de tantos véus estendidos sobre seu ensino, o cristianismo continuou a ser a maior das religiões. Disciplinou, moldou a alma humana, amansou a índole feroz dos bárbaros, arrancou raças inteiras à sensualidade ou à bestialidade. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. A mensagem continua, é muito elucidativa, mas nós deixamos apenas essa parte para que a gente possa fazer uma reflexão e como introdução para a nossa prece inicial. Eu vou fazer agora. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, infinito amor. Pensar no irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos auxilia em todos os momentos da vida, principalmente nos momentos mais difíceis. E vamos agradecer a Ele a oportunidade de nos reunirmos em torno do seu nome.
para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos, para que possamos clarear nossas mentes, para que possamos fortalecer as nossas almas para os embates da vida. E nesse momento, Senhor Jesus, felizes por estarmos reunidos sobre o teu nome, rogamos as suas bênçãos a todos nós que estamos lhe ouvindo. Abençoe a todos nós, Senhor, as nossas famílias, o nosso país, o nosso planeta, para que possamos, através da fraternidade ensinada por ti, possamos viver em paz. Fique conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, meu amigo Fernando, a palavra é tua, fique à vontade e vamos conversar sobre a lei do amor. Fique à vontade, meu irmão. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com todos vocês, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra da codificação que traz muito alento para todos nós, conforta o nosso coração, principalmente nesses momentos turbulentos em que a humanidade hoje vive. E o tema que eu escolhi, a senhora pediu para que eu sugerisse um tema, é um tema que possa suavizar os nossos corações e fazer uma reflexão de tudo isso, né, que hoje passa o mundo, não só da pandemia, mas de todas essas situações, de discussões, de intolerâncias, de agressões, enfim, que nós estamos vivendo. Então, o tema é a lei de amor, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, os itens 8, 9 e 10, que são mensagens dos Espíritos, instruções dos Espíritos, é justamente para que a gente possa fazer uma reflexão em cima dessa maior de todas as leis. Jesus resume tudo na lei do amor. Quando perguntaram para ele qual o maior mandamento da lei, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo igual a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis e todos os profetas. Então ele resume tudo no amor. E nessa passagem das instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem de Lázaro, em que eu pensei aqui um trecho dessa mensagem, em homenagem ao meu grande amigo e irmão Francisco Cajazeiras. Porque ele adorava essa passagem. Ele tinha um verdadeiro amor por essa menção e por essa exemplificação do amor que Lázaro dá nessa frase, nesse parágrafo da mensagem, que é o início dessa mensagem de Lázaro, que foi trazida em Paris, 1862. Lázaro diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, diz Lázaro, o homem só tem instintos. No início da encarnação. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. São as paixões, são as vicissitudes. Muito natural no mundo de provas e expiações que nós vivemos. Mas instruído e purificado, tem sentimentos, que é isso que nós estamos buscando. Adentrar para um mundo onde os sentimentos sejam nobres, onde as virtudes brotem, as virtudes divinais que foram colocadas em nós vamos ver mais lá na frente, brotem em nós, para que esses sentimentos possam surgir. Então, mais instruído e purificado, diz Lázaro, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento.
Nosso irmão Cajazeiras, ele tinha um amor muito grande por essa mensagem de Lázaro. E sempre citava. E sempre nos dava como exemplo. Porque essa é a realidade. Nada, nada, nada suprime o amor ou supera o amor. Paulo de Tarso entendeu isso muito bem. Incorporou isso bem. E deixa essa mensagem muito forte. Quando ele fala que se tivesse todo o ouro, todo o poder, toda a fortuna, mas não tivesse a caridade, que em algumas traduções colocam amor, mas caridade é o amor posto em prática, é o amor em dinâmica, ele nada teria. Então ele entende, ele compreende verdadeiramente esse ensinamento de Jesus, do que seja amor. Então, a criação, nós vamos ver, já é um ato de amor. A nossa existência, a humanidade, o universo, já é sim um ato de amor. É Deus, exemplificando, nos mostrando uma dessas suas virtudes infinitas, que é o amor. Deus nos ama infinitamente. Todos os seus atributos são infinitos. E nós gravitamos na direção dessas virtudes. Sempre estaremos gravitando. Então, a criação é um ato de amor. Tudo que nós conhecemos, tudo que existe, foi criado por Deus. E essa criação, ela é contínua, ininterrupta. Nós estamos hoje vivendo uma situação em que nos remete a uma transição planetária. Me perdoem aqui eu tentar ver o que é que está acontecendo com o meu olho. Uma transição planetária. E nessa transição planetária, nós ainda estamos fincados os pés, nessa questão limítrofe, mas ainda fincados os pés, no mundo de provas e expiações. Que é um mundo que já avançou bastante, muito. Até chegarmos aqui, tivemos toda uma trajetória de princípio inteligente, passando pelas diversas fases dos reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, até o princípio inteligente se tornar essa individualidade racional. Porque no reino animal, essa individualidade ela já começa a se formatar como um princípio inteligente. Mas ela se conclui, ela se sedimenta no ser hominal, no ser racional. Então, nós vivendo nesse momento, que estamos vivendo nesse momento, nós já avançamos muito em relação àqueles que estão iniciando as suas primeiras existências. Só que existem mundos que já há muito tempo se perde nas noites do tempo. Os espíritos vinculados a estes já são espíritos puros. É quase uma eternidade, porque fica complicado da gente entender a eternidade no atual momento evolutivo em que nós nos encontramos. A eternidade, ela pode ser pensada, conjecturada, mas é difícil entender. Algo que sempre existiu. E como nós não podemos conceber Deus em nenhum momento, em nenhum instante ocioso, nós entendemos que Deus sempre criou. E se ele é eterno, nós vamos ter um espírito, ou uma multidão de espíritos que se tornou puro, se tornaram puros, que se perde aí na noite do tempo. Nós não temos como alcançar isso. Então ela é ininterrupta e ela continua. Existem espíritos que estão iniciando as suas encarnações agora,
nesse exato momento. Em mundos que se iniciam essa trajetória evolutiva, que vão ter que caminhar muito a chegar na condição que nós estamos chegando nesse momento de transição planetária. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Zerado de conhecimento e de moralidade. Os instintos dominavam nas primeiras encarnações. Deus poderia ter nos escolhido a ter criado perfeito? Poderia. Mas qual seria o mérito? Onde nós estaríamos com o mérito dessa conquista? Então, ele nos dá a encarnação, impõe a encarnação, como está lá em O Livro dos Espíritos, para que esse mérito seja nosso. Para que nós possamos adquirir todo o conhecimento e toda a moral através do esforço próprio, das nossas próprias escolhas. Então, por isso nós vamos passar por diversas fases do processo evolutivo. E a grande luta nas primeiras encarnações é dominar a instintividade e sair da ignorância. No mundo de provas e expiações, isso também acontece. Nós precisamos sair desses instintos que aguçam as paixões, que entorpecem, e começarmos, a partir daí, através desses potenciais virtuais e divinais que Deus colocou em nós, semear o bem, trabalhar para a nossa evolução. Então, elas são como sementes. E nós somos esses jardineiros. Esses jardineiros que buscam fazer com que esse jardim de virtudes floresça. Algumas pragas vão surgir para querer empestear esse jardim. Então, o que é que nós devemos fazer como um bom jardineiro? Lutar para que essas pragas, que são os vícios, as paixões, os instintos não controlados, possam destruir esse jardim. Que o jardineiro, que cada um de nós somos, está podando, cultivando, tentando tornar um jardim dos sonhos. E a reencarnação, como lei a nos favorecer a evolução, é fundamental. A justiça divina, nos dando múltiplas oportunidades. Está acompanhando, porque ninguém comentou nada aqui. A senhora, o teu microfone está aberto. Então, essa justiça, através da reencarnação, só demonstra o amor de Deus para conosco. Porque se a gente for ver do ponto de vista dogmático, das religiões cristãs dogmáticas, nós vamos ver que a existência para esses preceitos ela é única. Você só tem uma oportunidade. E essa oportunidade não pode ser perdida. Porque você vai estar destinado a ir para o céu ou para o inferno. Ou parar ali no meio termo, que é um purgatório. Até que alcance, não por depender de você, mas daqueles que aqui estão, a oportunidade de ir para o céu através de muita prece, de muita reza. Então, é muito complicado em uma única existência você querer entender que o indivíduo vai conseguir construir esse céu. Porque errar faz parte do processo de aprendizado. E no processo de aprendizado a gente mais erra do que acerta. Por isso a necessidade das múltiplas reencarnações. É aí onde se encontra a justiça divina. Fica difícil não compreender, depois que a gente adentra para a doutrina espírita, e começa
a estudar a codificação, a revista espírita, todas aquelas obras de Allan Kardec, que foi convencido filosoficamente nesta existência acerca da reencarnação, mas ele, como espírito superior, já sabia disso, mas vem com o esquecimento do passado para que, na sua pesquisa, no seu estudo de elaboração da codificação, ele pudesse compreender, entender, assim como nós, do ponto de vista filosófico, a reencarnação, que hoje já é discutida do ponto de vista científico, acadêmico, através das pesquisas do Dr. Ian Stevenson, norte-americano, na Universidade de Duke, e que ele já desenvolveu, já desencarnou, o Dr. Ian Stevenson era um neuropsiquiatra, cuidava de crianças, e ele estudou mais de 2.800 casos sugestivos de reencarnação, bancado por uma universidade. É um estudo científico. Inclusive, o Francisco Cajazeiras recebeu de presente de um grande amigo seu, o Elano Castro, que também é um dos cofundadores do Instituto de Cultura Espírita do Estado do Ceará. Esses 2 livros, Reincarnation Biology, Reencarnação em Biologia, que é o resumo, a obra compilada, não o resumo, mas a obra compilada do estudo e da publicação do Dr. Ian Stevenson, que conclui nesse livro que dos 2.800 casos sugestivos de reencarnação que ele fez, muitos ali só se comprovariam através da reencarnação. Então, ele confirma isso através de uma pesquisa científica exaustiva. E tem Dr. Banerjee, indiano, Dr. Manuel Guimarães de Andrade, e muitos outros que já estudam a questão da reencarnação. Então, reencarnação é sinônimo de amor. É uma pedagogia divina que nos dá a oportunidade de refazer o mal feito. Isso é amor. Da mesma forma que nós amamos os nossos filhos e damos várias oportunidades a eles quando erram. E os nossos filhos, assim como nós também fomos filhos, erramos muito, porque faz parte do processo de aprendizado. Então, a lei de amor, que nós vamos ver na reencarnação como fato, e que muitas vezes não é aceita por algumas pessoas, porque elas dizem, mas aí pessoas estranhas fariam parte das nossas simpatias afetivas, das quais não são ciosas. Então, como é que eu vou querer o fulano, o ciclano, reencarnando na minha família, porque hoje eu sou inimigo, e a lei de amor vai ter que nos colocar juntos em uma outra existência, para que possamos nos acertar? Como seria isso? Isso é complicado. Não, Deus não age dessa forma. Sim, Deus age para que o amor prevaleça. Para que tudo isso possa prevalecer. Então, a lei de amor, como Jesus ensinou, é justamente romper com essa barreira do egoísmo. Nós ainda trazemos um egoísmo, um orgulho, uma vaidade ainda muito forte. Não reconhecer isso é pesar para dar um passo adiante na direção de Deus. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós temos a possibilidade de fazer uma reavaliação e criar condições para tal. Então, a lei de amor nos conclama a amar indistintamente, incondicionalmente, como fez Jesus. Acabar com o egoísmo pessoal, de família, de casta, de nacionalidade. E isso faz, logicamente, ainda parte dessa situação complicada, difícil que a humanidade vive. Então, nós precisamos mudar tudo isso. E só quem pode mudar isso somos nós, mudando as nossas atitudes. A parábola do bom samaritano, que é enunciada por Jesus,
ele rompe tudo isso. Porque o samaritano era tido como aquela pessoa que não estava nem aí para a religião. Era indiferente para a religião. Não que fosse ateu, mas existia uma indiferença. Então, quando ele cita o samaritano, ele está mostrando que qualquer um pode amar. Que qualquer um pode praticar a caridade. Porque esse samaritano, quando vê aquele indigente caído, cheio de feridas, porque foi atacado, e depois de ter passado um fariseu, que era um doutor da lei, e não fez a menor questão por aquele pobre, coitado, e depois passa um escriba, que eram aqueles que escreviam a história do povo judeu, também passa, e passa ao lado, não liga. Mas o samaritano, aquele que era colocado de má vida, ele se compadece com aquele pobre coitado e vai ajudá-lo. E leva ele para uma estalagem. E paga antecipado ao dono da estalagem. Deixa um pouco mais de dinheiro caso ele precise. E se faltar, no retorno, ele restituiria o dono da estalagem. Isso sim é praticar o amor. Então, essa parábola do bom samaritano nos demonstra categoricamente como Jesus gostaria que nós amássemos o nosso próximo, o nosso semelhante. Então, o Fenelon, ele também diz o seguinte, nessa sua mensagem. Ele diz que os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros os façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Então, esses são os efeitos do amor para conosco. Mas como amar um inimigo? Nós podemos perguntar. Allan Kardec coloca isso muito claro no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E ele também faz essa pergunta aos espíritos na questão de número 887 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta: Jesus ensinou que ainda amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Ele faz uma pergunta lógica. E a resposta, mais lógica ainda. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, diz ele, nos colocamos abaixo deles. Então, amor e ódio são duas forças de atrações poderosas. O amor atrai com doçura. Então, eu não posso ter para um inimigo uma sensação, uma vibração igual, idêntica ou parecida com aquela que eu tenho com quem eu amo. Quando você tem esse sentimento por aquele que você ama, vibra-se de uma forma. Ao seu antagonista, a vibração é completamente diferente. E são duas forças atratoras. Uma atrai com doçura, outra atrai com dor. Então, enquanto o amor ele é leve, doce, o ódio é pesado, é amargo, é doloroso. Mas Fenelon deixa, que também é um dos que deixa essa mensagem nas instruções dos Espíritos, da lei de amor, ele deixa um recado muito interessante. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Porque hoje, aquela pessoa que é sua inimiga,
ou que você não tem afeições, porque te criou um mal, te perseguiu, destruiu tua fortuna, seja nessa existência, seja em outra existência que você não consegue se lembrar, graças ao esquecimento do passado. Se hoje não se consegue amar, não vai se tornar estéril esse coração, diz Fenelon, e nem endurecido. Ele cederá, mesmo malgrado, porque o amor também nós vamos ter que aprender, e às vezes vai ter que doer, porque nós vamos ter que abrir os braços para receber o antagonista. E isso é doar-se ao verdadeiro amor. É acreditar no verdadeiro amor. A violência urbana, o terrorismo e as nossas reações é um negócio muito complicado. Porque muitas vezes, por sermos imperfeitos ainda, estarmos no mundo de provas e expiações, o que é que acontece? Quando você sabe de um assassinato, de uma pessoa próxima, a primeira coisa que te toma são os instintos. Fuga e luta. Eu parto para a briga ou eu corro. Eu me desmancho. Então, é o que acontece. Aquele que compreende que o equívoco de hoje, praticado por aquele, pode ser o mesmo praticado por mim ou por qualquer outro em uma outra existência, e a doutrina espírita nos faz ter essa reflexão, nós mudamos o panorama e começamos a compreender diferentemente esse irmão. Não que o mal que ele fez não deixe de ser um mal, continua sendo mal. E ele vai responder tanto do ponto de vista humano, como também vai responder do ponto de vista espiritual pela sua atitude e pelo seu comportamento. Ele não vai deixar de responder. Lei de causa e efeito. Muito bem explicado também pelos espíritos, está lá na codificação. E Allan Kardec exemplifica isso do ponto de vista pedagógico, educacional e nunca como punitivo. Tem um livro de diversos espíritas, do Francisco Cândido Xavier, um médium mineiro que deixou uma obra vastíssima e maravilhosa para todos nós, e que um espírito com o nome Lobo da Costa, ele traz uma trovinha muito interessante. Eu sempre gosto de citar, aqueles que já ouviram, me permita falar para aqueles que ainda não ouviram, que fala sobre isso. Ele diz: perdoa sempre outra vez, aonde quer que a voz do crime ecoe, porque há quem faça o que você já fez, por ser ainda o que você já foi. Ou seja, como é que eu vou condenar o outro por aquilo que eu já fiz no passado? Se hoje eu não faço mais, ótimo, eu dei um passo, eu caminhei, eu melhorei. E o outro também vai melhorar no seu tempo, nas suas reflexões. Então, que todos nós possamos compreender que Deus ama indistintamente o espírito mais puro que possa existir no reino dos céus, ao espírito mais violento, mais maldoso, mais cruel que possa existir no universo. Deus ama indistintamente cada um deles, porque é obra da sua criação. E ele sabe que esse mal é passageiro. Pode demorar mais tempo entre uns do que outros que fizeram melhor as escolhas, mas ele é passageiro. Então, não tem como nós não olharmos para o outro e compreendermos a sua imperfeição, a sua dificuldade. Óbvio que isso não quer dizer que é compactuar, aceitar, mas entender o momento evolutivo dele. O mal que ele fez
vai pagar perante a justiça humana e também responderá perante a justiça divina. Então, por tudo isso, é que é necessário que a gente faça uma reflexão sobre esses inimigos da sociedade. Esses inimigos da sociedade de hoje foram os perseguidos e maltratados de ontem e não conseguiram perdoar. Essa é uma realidade, muitas vezes dura e difícil de se compreender. Porque eles vingam-se individualmente, ou vingam-se da coletividade, da sociedade, dos grupos. Por que fazem isso? Quantos que hoje se colocam como ateus e que eram estudiosos, filósofos, pesquisadores, mas não tinham muita afinidade com a religião em si? Eram independentes. Então, eles desenvolveram todo um trabalho. E desenvolvendo esse trabalho, eles foram perseguidos. E levados para uma fogueira santa. E isso, logicamente, traz para esse espírito uma revolta. Quando ele não tem condições morais de compreender o ato do seu antagonista. Porque muitos foram para a fogueira e se tornaram santos pela atitude, pelo comportamento moral, pela forma como encararam a vida em relação ao próximo, pelo altruísmo. E não se revoltaram. Mas alguns sim, tornaram-se ateus. Perseguidores das religiões, perseguidores do cristianismo, por terem sofrido esses ataques. E assim sucessivamente, nas guerras, nas batalhas, famílias que foram destruídas, e o ódio e o ressentimento que não foram superados se transformam em vingança, seja individual, seja coletiva. E muitos outros que estão presos aos seus instintos muito fortemente. Não conseguem se desprender das paixões, das vicissitudes, das amarras do poder e do ter. E que precisam repensar suas vidas. Porque a lei de amor é justamente o oposto de tudo isso. Porque eu começo a enxergar o outro de uma outra forma. Tem uma passagem na parábola do jovem rico, que ela é muito interessante, porque esse jovem ele tinha uma religiosidade. Ele compreendia que Jesus era um ser diferente. Era um espírito totalmente diferenciado. E respeitava Jesus. E ele queria saber o que Jesus poderia dizer para ele alcançar o reino dos céus. Ele segue os mandamentos de Deus. E ele disse, eu já sigo isso. Aí ele disse, que bom. Mas eu quero mais, o jovem insistiu. Jesus, entendendo também o seu íntimo, as suas dificuldades, por seu espírito puro que é, e por adentrar no íntimo e na personalidade e na consciência daquele jovem, ele diz, bom, se tu queres mesmo entrar no reino dos céus, então vai, vende todos os teus bens, distribui tudo com os pobres e me segue. O jovem foi embora, saiu triste porque ele tinha muitos bens, ele não tinha força de se desprender dos bens para juntar-se à causa de Jesus.
Então, são essas paixões, essas vicissitudes que nos prendem, que nós precisamos quebrar essas amarras. Eu citei o jovem rico, mas não condeno aqui a riqueza, porque Kardec também não condenou a riqueza. No capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Seguir a Deus e a Mamon, ele deixa muito claro que o problema não é a riqueza, mas o indivíduo, o egoísmo. A riqueza é neutra. Nós é que podemos fazer um mau uso dessa riqueza, utilizando para satisfazer as nossas paixões mais rasteiras, mesquinhas, para perseguir, para destruir vidas. É isso que pode acontecer. Mas todos nós passaremos pelas fieiras da riqueza e da pobreza. Então, isso é fato. Porque nós precisamos experimentar isso. Condessa de Paula, no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, antes de assumir a sua encarnação como Condessa, ela pede aos espíritos reencarnar várias vezes na condição da pobreza, para que assim ela possa estar preparada quando assumisse uma condição, um posto desse, e entendesse a dificuldade do pobre, do humilde. Está lá em um Evangelho, em um livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um livro belíssimo, um verdadeiro poema sobre a justiça divina e do amor de Deus para conosco. Então, por isso, abafemos de toda e qualquer forma o sentimento ruim em relação ao nosso próprio. Qualquer sentimento. Jesus resume, como eu falei, todas as leis e todos os profetas na lei de amor. Ele deixa muito claro isso. No livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, no item de número 55, Kardec diz que a caridade é a lei suprema do Cristo. Amem-se uns aos outros como irmãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Perdoe seus inimigos. Não faça a outro o que não gostaria que lhe fizessem. Tudo isso se resume na palavra caridade. Então, caridade, diz ele, é a lei suprema do Cristo. Porque caridade é o amor posto em prática, é o amor em dinâmica. O amor em movimento, que foi o que Jesus fez. Jesus não dizia somente vamos nos amar. Jesus agia. Jesus fazia. Ele praticava a caridade. Ele colocava o amor em dinâmica, em ação. Então, para encerrar, eu encerro com essa passagem de Sansão, que também faz parte dessas mensagens do nosso tema de hoje, Lei de Amor, em que ele diz o seguinte, essa mensagem foi em Paris, em 1863, e Sansão era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele diz, amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Então, com essa mensagem, eu deixo aqui as minhas considerações e abro aí a palavra para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, senhora, vamos aqui nós dois tentar responder. Pois é. Eu estava observando aqui a participação, mas a maioria das pessoas só fizeram considerações sobre o texto, sobre o tema que foi conversado. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Não, só colocações.
Só citar aqui o nome das pessoas. Perfeito. É a Dona Ivana, lá do Jaime Hollenberg, está presente. Ótimo. Arte Miúda. Lá no isso. É? Arte Miúda já tá grande. Pois é, a Arte Miúda está grande aqui. Já botou o Evangelho segundo o Espiritismo. E colocou o Evangelho segundo o Espiritismo todinho já aqui, ó, na conversa. A Irlene, a Regilane aqui conosco, ó. Entrou aqui também a Regilane. Nossa amiga, a gente manda um forte abraço. Em breve, logo, logo, a gente vai se reencontrar. Só acabando essa pandemia, a gente se reencontra. Se Deus quiser. O nosso amigo Li Aragão, lá do Grupo de Paz. Fabiana Albuquerque. A Fabiana Albuquerque é lá do ICE, é? Isso, a Fabi. A Fabi, rapaz, olha aqui. Fabi, Arte Miúda. A Rejane. A Rose Martins. A Irlene Rodrigues. A Irlene está dizendo que fez uma pergunta. Vá lá para você ver qual é a pergunta, rapaz. Aqui, a Irlene está aqui, ó. Tem uma pergunta aqui da Irlene. Diga aí. Como divulgar o Espiritismo sem ferir a religião do outro? Essa é a pergunta que ela faz. Como divulgar o Espiritismo sem ferir a religião do outro? E aí, meu amigo? Sendo verdadeiro e não sendo belicoso em relação à religião do outro. Até porque a maioria daqueles que somos espíritas hoje viemos de outros credos religiosos. Eu tenho uma dívida moral e espiritual muito grande com o catolicismo. Eu comecei nas escolinhas, né, que era a infância, nós temos a infância lá do Instituto de Cultura Espírita, a Igreja Católica do Monte Castelo, a igreja lá do Monte Castelo, tinha no colégio Mater Amabilis, lá que era dirigido, coordenado pelas irmãs do Mater Amabilis, tinha uma catequese, se podemos dizer. Era uma aulinha para a infância. O nome da aulinha era Cruzadinha. Do ponto de vista histórico, não deveria ter sido colocado esse nome, mas Cruzadinha. Porque as cruzadas deixaram realmente muitas batalhas sangrentas, muitas mortes, que poderiam ter sido evitadas em nome de Deus. Não tinha nada a ver com Deus a ver. Mas era um nome Cruzadinha. E eu fiz parte, né, eu mesmo busquei isso. E depois participei da juventude, também da igreja lá do Monte Castelo, que também se reunia lá no Mater Amabilis. Fiz parte das cerimônias da igreja também. Então, assim, eu tenho uma dívida com o catolicismo muito grande. Me tornei espírita, me apaixonei pela doutrina e me encontrei na doutrina. E quando você divulga e que você faz alguns relatos, do ponto de vista dos dogmas e de alguns acontecimentos históricos, como a própria Inquisição, isso não é obra de Deus, é obra do homem, que é um ser imperfeito. Então você tem que distinguir o que é do homem e o que é a religião. Nós vamos ter pessoas que vão deturpar os ensinamentos católicos, protestantes, espíritas, islâmicos, judeus, budistas, porque elas querem interpretar a seu modo, em função do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, e vai, logicamente, distorcer e criar para ela a sua verdade. Então, quando você é verdadeiro, sem ser belicoso, narra fatos históricos e coloca isso de uma forma prudente, você não vai criar um ruído de comunicação e nenhuma animosidade. E todos aqueles que fizemos o curso de oratória espírita, lá no Instituto de Cultura Espírita, durante muitos anos, patrocinado pelo nosso mestre Francisco Cajazeiras, nós aprendemos isso. Que podemos divulgar a doutrina, citar fatos históricos, sem ofender, sendo verdadeiros. É assim que nós devemos ser e nos postar. Nunca criar um ruído de comunicação. Nunca agredir e ofender a crença de quem quer que seja. Até porque cada um está vivendo o seu momento. Cada um vive um momento em que a sua condição espiritual, evolucional,
atinge. Isso não quer dizer que nós espíritas somos melhores do que os outros, não. Não. Existem católicos melhores que espíritas, protestantes melhores que católicos, melhores que espíritas, judeus melhores do que católicos, espíritas e protestantes, e assim sucessivamente. Lembremos que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. A salvação está no amor. Quando nós temos o conhecimento, que é isso que os espíritos trouxeram para nós podemos criar condições favoráveis para nós, para a nossa jornada. Mas vai ser uma luta íntima, individual, que é romper as barreiras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das paixões, dos instintos. Essa zoadinha é porque o Astral está passando uma faca numa lata. Oi, rapaz, eu comecei a apagar aqui com a caneta, apagar aqui uma frase, rapaz. Acabei esquecendo que eu estou em cima do computador aqui. Então. Mas é isso. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Irlene. Pois Irlene, é. de longas datas. Irlene. Trabalhadora também ferrenha aí da Seara Espírita. Trabalhadora incansável. Viu, Fernando? A Ruth está falando aqui comigo porque ela faz uma retransmissão, né? Enquanto a gente está transmitindo aqui, ela abre uma sala, né? Uma sala de vídeo. Aí o pessoal começa também a mandar as mensagens. E tem alguns amigos lá de Manaus, tem lá de Belém, nossa sobrinha lá de Belém, amigos lá de Manaus, por onde nós passamos por aí, pelo Brasil, então o pessoal está mandando um alô para a gente. Não teve nenhuma pergunta, né, Ruth? Não teve nenhuma pergunta, só o pessoal mandando um abraço, um alô aí para a gente, tá bom? Um abraço aí, de Manaus. Salete é a esposa de um amigo que servimos juntos aqui no Parque Regional de Manutenção da 10ª Região Militar. A Sheila, uma amiga lá de Manaus, né? E a Bita é uma cunhada querida. Bem, como ela está ouvindo a gente e as outras cunhadas não estão, é a melhor cunhada que eu tenho, é a Bita. Espero que as outras não escutem. Tá bom, meu amigo. Bem, pessoal, então vamos encerrando. Vamos agradecendo a todos a participação. E eu gostaria de dar a prece de encerramento, fazer uma leitura de um poema de um poeta, Cornélio Bastos. Essa poesia eu tirei do primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo, que é um livro de poesias, né? Maravilhoso. É um livro maravilhoso, fantástico. E foi a primeira obra psicografada por ele. E o tema, o título desse poema é Não Temas. E realmente eu estou trazendo porque muitas vezes a gente fica intimidados com várias situações, a gente fica recuado, a gente fica temeroso das coisas que acontecem no nosso lado. E esse livro diz para que nós tenhamos fé e confiança, principalmente em Jesus. Então eu vou ler essa poesia e vai servir como a nossa prece de encerramento, como o nosso boa noite, o boa noite do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Não temas, Cornélio Bastos. Somente com Jesus a alma cansada volve à praia do amor no mar da vida. O viajor errante encontra a estrada que o reconduz à terra estremecida. A esperança
adiada e emurchecida, refloresce ao clarão de outra alvorada. Todo trabalho e dor da humana lida são luzes da vitória desejada. Sem Jesus, cresce a treva entre os escombros. Ama a cruz que te pesa sobre os ombros. Vence o deserto áspero e inclemente. A aflição ainda é grande em cada dia, não desprezes a doce companhia. Vai com Jesus, não temas, crê somente. É a nossa mensagem de despedida de hoje, já convidando a todos os amigos a nos acompanharem na próxima sexta-feira. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Boa noite, Fernando. Alguma coisa? Deixa eu botar o meu microfone. Queria fazer um convite aqui a todos vocês, que na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, nós teremos a Eulália Bueno, direto de Santos, São Paulo, falando sobre a ansiedade nesse momento, né? Lidando com a ansiedade, que é o tema de um livro dela. E nós estamos vivendo num momento muito complicado, inclusive muitos suicídios. Um frequentador, durante algum tempo, do Instituto de Cultura Espírita, o Vladson, ele retornou para a pátria espiritual. E a gente dedica esse dia de hoje a ele. O Vladson, ele participou de algumas reuniões, às quartas-feiras lá do Instituto de Cultura Espírita. Eu brincava muito com ele. Ele tinha algumas dificuldades de locomoção e era uma pessoa extremamente adorável do ponto de vista do trato. A visita fraterna do Instituto de Cultura Espírita teve um tempo que trabalhou com ele e ele conseguiu ficar bem, né? Ele não conseguia andar. E depois ele frequentou o Instituto de Cultura Espírita. Então, a ele dedico esta palestra de hoje, essa nossa conversa de hoje. Ok? Aí, falando sobre ansiedade, a Eulália Bueno lidando com ansiedade, quarta-feira, dia 27, às 19h30, através do Facebook do Instituto de Cultura Espírita. Vale a pena conferir, viu? Vale a pena conferir. Tá ok, então, meu amigo. Boa noite a todos os amigos que participaram aqui, dando boa noite, mandando um abraço. Estejamos todos no amparo de Deus. Tá ok? Até logo. Tchau.